Nós vamos ler Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor perdoe qualquer pecado que houver em nossa alma nesse momento e nos abençoe, Senhor, com a sua palavra, com a sua verdade. Nós rogamos, fale conosco e daqui a pouco nos dê também condições para nós juntos, Senhor, orarmos ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos isso, abençoe este momento. Perdão os nossos pecados com a graça do seu Espírito Santo, da sua palavra, da sua verdade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu li esse texto porque ele é o texto onde o homem ele é corrompido e ele passa então a exatamente imaginar assim, que ele não morre com o pecado, né? E que ele pode viver sem Deus. São duas ideias aqui que o diabo fala para Eva. Versículo 4: certamente não morrereis, ou seja, vocês vão pecar, vão desobedecer a Deus, mas vocês vão continuar vivos. E o segundo é: vocês serão como Deus. Deus sabe disso, que no dia em que dele comer, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus. Então, vocês vão saber como Deus sabe, conhecer o bem e o mal. Vocês vão ser pessoas, então, melhores. E isso tudo contra a vontade de Deus. Vocês vão ser Deus, vocês vão ser o Deus de vocês. Então, vocês não morrem, vocês vão poder controlar a vida de vocês. Semana passada, eu comecei a ler aqui o capítulo de número 10 do nosso livro, aqui, sobre esse livro aqui que nós estamos lendo, né? Sobre o Espírito Santo. E nós já vimos o seguinte aqui, que existem profundas trevas espirituais sobre o homem. O título do capítulo é Como a mente ela é corrompida e ela é depravada pelo pecado. Então existe um problema na mente. Veja que o capítulo todo ele vai tratar da questão da mente, da nossa mente, né? Como nós pensamos e raciocinamos e vemos a vida, o nosso pensamento, de acordo com o nosso pensamento. Então a mente ela é corrompida, ela é depravada pelo pecado. Então como é que isso acontece? O autor aqui, ele já lemos, ele nos ensina que a Escritura ensina que a vontade do homem e os desejos do coração do homem são corruptos e depravados. E isso é visto como fraqueza ou impotência. Tem um problema na vontade, o homem, os desejos e a vontade dele são depravados, são contrários a Deus. Ele também, a mente desse homem ela está depravada. Isso a Bíblia chama de trevas, de cegueira, que conduz à tolice, à ignorância, à estultice, né? A loucura mesmo. Essas trevas espirituais, nós já vimos também, então existe problema na mente do homem e no coração e na vontade do homem, nos desejos do homem. A mente dele, exatamente tudo isso está entrelaçado, rejeita o que é bom, o que é justo, a verdade de Deus, e ela se mantém então em trevas e profundas trevas espirituais. Nós vimos que essa mente, o problema da cegueira espiritual, das trevas e da cegueira. A Bíblia vai falar muito de trevas e cegueira. Que essas trevas espirituais, elas são tanto que o homem, externamente, ele não tem a verdade, né? Ele precisa que Deus traga a verdade para ele. Se Deus não trouxer a verdade para ele, ele nunca vai poder chegar a esta verdade. E, em segundo lugar, quando a verdade vem, ele rejeita. Então, as trevas elas têm esses dois lados, tanto externo como interno. Ou seja, o homem ele não pode, por si só, chegar a conhecer a Deus e a resolver o problema dele de profundas trevas espirituais. E mesmo quando Deus vem, Deus também tem que operar no coração dele, porque internamente eles também estão em trevas.
Eles rejeitam a luz de Deus, a palavra de Deus. Nós vimos que o remédio para isso, ele aplica isso, inclusive, na vida dos crentes, né, que eu queria que vocês guardassem também, porque ele diz assim, há 3 coisas encontradas entre os crentes que procedem da futilidade natural da mente e sua condição depravada. Primeiramente, ela faz o crente hesitar e ser instável e inconstante nos sagrados deveres de meditar, de orar, de ouvir a palavra de Deus. Então, a pessoa, isso faz parte da natureza pecaminosa, com que o homem hesite, seja instável em meditar na palavra, em orar, buscar Deus, e ouvir a palavra de Deus. Em segundo lugar, a mente, ele diz aqui, ainda em relação a esse primeiro ponto, a mente se dispersa e fica distraída com muitos pensamentos mundanos. Em vez de se deter na palavra de Deus, começa a pensar coisas mundanas. Em segundo lugar, essa instabilidade causa o desvio dos crentes, fazendo com que eles se conformem com o mundo. Então, eles começam a pensar e agir como o mundo. E em terceiro lugar, essa futilidade da mente engana os crentes, levando-os a suprir a carne nas suas concupiscências. Então, a carne ela é alimentada. O que é a carne? A natureza pecaminosa. Então, desde que o crente ele não medita na palavra, não ora, não busca Deus, aí ele vai se tornando mais conformado com o mundo e ele vai se tornando também, vai alimentando a carne, o pecado, vai pecando contra Deus e isso leva ele à autoindulgência, a se desculpar, a não observar os seus próprios pecados. E qual é a cura disso? Né? A cura disso, o remédio disso, para prevalecermos contra essa mentalidade corrupta e fútil, temos de deixar fixar nossa mente e desejos nas coisas espirituais que o Espírito Santo nos mostra. Essa é a nossa responsabilidade. Então, todo domingo, nós estamos aqui pregando a palavra, nós temos a Bíblia, nós temos os meios de buscar a Deus. Então, nós temos que buscar a Deus. Nós temos que nos fixar nossa mente e os desejos nas coisas que o Espírito Santo nos mostra. E ao fixarmos, nós precisamos vigiar para que não caiamos em pensamentos e ideias tolas, né? À medida que nós vamos fixando a nossa mente, nós vamos deixando essas ideias tolas e temos de estar humilhados ao entendermos quão tola e fútil é a nossa mente quando entrega a si mesmo. Né? Então nós temos que buscar o Senhor. E os verdadeiros crentes, eles vão buscar o Senhor, eles não vão cair até a apostasia, mas eles podem passar por esses problemas, eles vão se arrepender e começar a buscar a Deus. Mas esse é o conselho para nós, né? Que nós busquemos ao Senhor. Ele disse aqui que a mente depravada ela é perversa, a mente depravada ela rejeita a luz de Deus. E eu parei na parte aqui que ele diz assim, vou ler a última parte e nós vamos continuar lendo o livro aqui. Ele diz assim, ainda que a mente não regenerada seja altamente instruída e talentosa, não obstante, é totalmente incapaz de aceitar e discernir espiritualmente aquelas coisas necessárias à sua eterna salvação. Ela não responderá à pregação do Evangelho até que seja renovada, iluminada e a isso capacitada pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O assunto desse versículo é o homem natural. O homem natural é exatamente o oposto do homem espiritual. Então, o homem natural ele não quer saber das coisas de Deus. Ele vai explicar agora como é que essas coisas acontecem em relação ao homem natural. Tá? E eu vou, então, começar a falar disso com vocês aqui agora. Ele diz aqui... Paulo nos diz que o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. O homem natural procedente do primeiro Adão, o homem espiritual procedente do último Adão. O homem natural possui tudo o que há ou pode ser obtido do primeiro Adão. Ele tem uma alma racional e está capacitado para usá-la. O homem natural confia em suas habilidades racionais e não vê a necessidade de qualquer auxílio espiritual. Ele não enxerga que Deus pôs nele uma alma para que possa apreender e receber aquilo que ele, Deus, tem para dar. O homem natural, o homem jamais foi criado para viver independentemente de Deus.
Então, esse homem, ele não reconhece as coisas de Deus, ele não enxerga que Deus pôs nele uma alma para que ele busque a Deus, ele não reconhece essas coisas, o homem natural, o homem que está em Adão, que não nasceu de novo ainda, né? Aí ele ilustra da seguinte maneira, ele diz assim: os olhos são belos e úteis, mas se tentarem enxergar sem luz, sua beleza e capacidade não têm qualquer utilidade e podem até ser estragados. Se a mente não convertida tenta ver as coisas espirituais sem o auxílio do Espírito de Deus, ela, por fim, só conseguirá destruir a si mesma, né? Então, ele está dizendo aqui que está usando com a ilustração dos olhos. Então, nós temos nossos olhos, mas os nossos olhos, eles precisam de luz. Se não tiverem luz, apesar de eles terem capacidade e beleza, eles não vão conseguir cumprir a função deles, né? Então, eles precisam de luz. Então, se a pessoa tentar enxergar no escuro, ela não vai conseguir. E ele diz aqui até mesmo que pode prejudicar os próprios olhos e a própria visão. Então, a mesma coisa acontece na área espiritual. Nós temos, vamos dizer assim, uma mente, mas esta mente que ela é que diz assim, a faculdade do nosso ser, que pensa, que raciocina, né? Que reflete, que busca a verdade. Então, ela procura ver as coisas. Agora, se ela não tem o auxílio do Espírito de Deus, ela vai acabar destruindo a si mesma. Se a mente não convertida tenta ver as coisas espirituais sem a luz do Espírito Santo, sem a luz que vem de Deus, ela vai se destruir. E é isso que o homem natural ele faz. Ele tenta ver e entender as coisas de Deus, as coisas espirituais, sem o auxílio do Espírito Santo. Então, é como os olhos tentando enxergar sem a luz, né? Vai conseguir? Não. Vai cair em trevas cada vez maiores. Por isso que existem tantas religiões e tanta superstição, porque são os homens tentando encontrar a verdade de Deus ou da vida sem a luz do Espírito Santo. Aí ele continua falando assim, vou ler aqui. No versículo 14, vemos as coisas apresentadas ao homem natural. Essas coisas são as coisas do Espírito de Deus. Mas quais são as coisas do Espírito de Deus que são apresentadas ao homem natural? Ele vai dizer agora quais são as coisas que o Espírito Santo, então, mostra a este homem natural. Eis aqui algumas delas, todas em 1 Coríntios, capítulo 2. Jesus e este crucificado. A sabedoria de Deus, Jesus e este crucificado, que é o que o Espírito Santo mostra, está lá no versículo 2. A sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, versículo 7. O que nos é dado gratuitamente por Deus, versículo 12. A mente de Cristo, versículo 16. Então, essas coisas são mostradas pelo Espírito Santo. Vou falar aqui, Jesus crucificado, a sabedoria de Deus, o que nos é dado gratuitamente por Deus, e a mente de Cristo. São estas coisas, diz ele aqui, do Espírito de Deus, são as coisas que não podem ser recebidas senão por iluminação soberana e sobrenatural. São coisas que nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Está lá no versículo 9, 1 Coríntios, capítulo 2. São coisas do eterno conselho de Deus. São coisas tais que a mente do homem, em sua primeira criação, não tinha a menor ideia de que existiam. Duas coisas podem ser ditas do homem natural e das coisas do Espírito de Deus. Primeiro, ele não as aceita. Segundo, não as pode discernir. Então, essas coisas que eu falei para vocês aqui, que o Espírito Santo mostra, que faz parte da mensagem do Espírito Santo, os homens, eles não aceitam. O homem natural, o homem não nasceu de novo. Como é que isso acontece? Primeiro, ele não aceita e ele não pode discerni-las também. Aí ele vai explicar. Nessa dupla afirmativa, ou seja, que o homem não aceita e não discerne as coisas que o Espírito Santo mostra, aprendemos, em primeiro lugar, que o poder para aceitar as coisas espirituais foi negado ao homem natural, né? Vamos ler aí Romanos capítulo 8, versículo 7.
Vamos ver esse versículo aqui. Romanos, capítulo 8, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem mesmo nem em verdade pode ser. Então, a inclinação da carne é contra a lei de Deus. E o que ele está dizendo aqui, o Joe Owen, é que, com esse versículo, o homem natural não tem capacidade, ele rejeita tudo aquilo que vem da lei de Deus. Aí ele continua dizendo assim, nós lemos aqui, em Romanos 8:7, a inclinação da carne é inimizade, da nossa natureza pecaminosa. Ela não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser, ela não tem essa capacidade, ela é fraca. Ela não quer, o homem natural ele não quer, ele é orgulhoso, ele é soberbo e ele rejeita tudo aquilo que vem de Deus, toda essa iluminação de Deus. Então ele coloca aqui, ele não as aceita porque se discerne espiritualmente. Aprendemos, em segundo lugar, que o homem natural espontaneamente as rejeita. Isso está implícito nas palavras, não as aceita as coisas do Espírito de Deus. Ele as rejeita porque lhe parece loucura. Então, quando Paulo diz aqui, inclinação da carne é inimizade contra Deus, não é sujeita à lei de Deus, não aceita as coisas do Espírito de Deus também, como está lá em Coríntios, ele rejeita voluntariamente, ninguém força ele a rejeitar, ele rejeita voluntariamente. Por que ele rejeita? Joe diz aqui, porque essas coisas do Espírito Santo parecem loucura, não é? Olha, nós podemos pensar o seguinte, nós somos pessoas, até que prove ao contrário, mas nós somos pessoas sãs de mente, não temos deficiência mental, não temos capacidade de que outras pessoas, por exemplo, que têm deficiências mentais, elas olham as mesmas coisas que nós olhamos, mas elas não conseguem interpretar de acordo com a realidade. Vamos dizer, uma pessoa que a mente dela não está funcionando direito, ela começa a olhar para a realidade e começa, por exemplo, pessoas que estão, vou dar um exemplo para você, pessoas que se sentem perseguidas, pessoas que acham que de repente tem uma coisa na mente delas que elas acham que vão fazer mal para elas. Ninguém está querendo fazer mal para elas, mas elas começam a criar uma fantasia, a mente delas está perturbada, e aí elas podem atacar uma pessoa, porque elas não sentem, elas se sentem ameaçadas, não tem ninguém ameaçado. Pode acontecer isso, Então, nós olhamos para uma ação dessa pessoa, o que nós chamamos? Loucura. Nós achamos que isso não é normal, e não é normal mesmo. Então, nós dizemos assim, essa pessoa precisa de tratamento, essa pessoa precisa de cuidados, e essa pessoa também, ela é um perigo, ela está ameaçando a vida dos outros. Então, porque ela não está agindo corretamente. Eu já falei isso aqui várias vezes. Uma vez que eu saí da escola, eu vi um rapaz lá, coitadinho, que ele andando no meio lá do centro, da Padre Eutico, no meio dos carros, como se ele estivesse dirigindo um carro, lá no meio dos carros. Então, para ele estava dirigindo um carro, mas ele estava arriscando a vida dele. Era uma pessoa com problema mental que andava por aquela região. Então, nós olhamos para isso e nós dizemos assim, isso aí é loucura. Isso aí a pessoa não está agindo direito. Então, é a mesma coisa, irmãos, que o homem natural, preste bem atenção nisso, ele olha para a mensagem do Evangelho, o Evangelho de Jesus, e para ele aquilo é loucura. Entende? Para ele aquilo é uma coisa irracional, é uma coisa sem sentido, é uma coisa que é até um perigo, e ele rejeita completamente. Então, o autor ele vai explicar aqui como é que isso funciona na mente do homem natural. Por que ele vê a mensagem do Evangelho? Qual é a natureza desse pensamento dele? Ele diz assim, o homem natural não pode, não faz e não aceita as coisas
do Espírito de Deus. Ele pode entender o sentido literal das doutrinas a ele apresentadas. Pode entender que Jesus Cristo foi crucificado. Mas há uma grande diferença entre aceitar as doutrinas, isso é muito interessante que ele coloca aqui, como meras declarações que lhe são apresentadas, e discernir a realidade que tais declarações apresentam. Ele está dizendo assim, olha, o homem natural, ele entende, ele consegue entender as doutrinas. Então, é como alguém que aprende matemática, aprende qualquer disciplina na escola. História, geografia, biologia. Então, ele ouve aquilo ali e entende. Então, se nós falarmos para uma pessoa não nascida de novo, não convertida, sobre as doutrinas da Bíblia, ele vai entender. Ele vai entender também que Jesus Cristo foi crucificado. Talvez ele entenda até, quando eu diga, ele foi crucificado, ele entenda intelectualmente, né, que Jesus foi crucificado pelos pecadores. Porém, o que John Owen coloca aqui é muito interessante. Há uma diferença entre aceitar doutrinas como meras declarações que lhes são apresentadas e discernir a realidade que tais declarações apresentam. A questão é, aquilo é real? Né? Uma pessoa pode entender, por exemplo, que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por pecadores. Isso ela pode entender. Ela pode até aceitar essas doutrinas como uma declaração. Eu entendo, eu até aceito isso. Mas para ela, realmente aquilo é real? Ela entende, ela compreende, que ela aceita, e ela vê aquilo como uma realidade de que realmente se Jesus não morre na cruz, ninguém seria salvo. Aquilo para ela é real. Porque uma coisa é entender doutrina, outra coisa é considerar aquilo como uma realidade para a sua vida, para o seu coração, para a sua própria alma. E é isso que faz a diferença. Né? Aí ele continua falando assim, o homem natural pode entender o caminho da justiça como uma mera declaração. Pode também entender outras coisas apenas como ideias que são apresentadas. Contudo, essas verdades não causam qualquer efeito transformador em sua vida. O homem espiritual, por outro lado, realmente as discerne e elas exercem um efeito transformador na sua vida. Né? Então, outra coisa que ele diz aqui, então essas pessoas, em primeiro lugar, no parágrafo anterior, ele diz assim, né? Que essas pessoas elas não discernem aquilo como uma realidade. E outra coisa é que elas podem entender o caminho da justiça. Elas podem entender aquilo como ideias, o que é bom, o que é reto, o que é justo. É errado fazer o mal, é errado matar, é errado adulterar, é errado mentir. Ela pode entender isso intelectualmente, né? Mas elas estão sendo transformadas. Aquela doutrina, aquela proclamação da justiça, da vontade de Deus, está tendo um efeito transformador. O homem natural não tem. Ele ouve aquilo, mas ele não vai mudando, ele não vai sendo transformado. Já o homem espiritual, não. O homem espiritual, aquilo tem um efeito transformador na sua vida. Eu queria ler com vocês, então, 2 versículos aqui. Primeiro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21, né, que o Joey coloca aqui para nós. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21, que diz assim: aqui Pedro está falando dos que se desviaram. E os que se desviaram, evidentemente, são, que apostataram, né? São falsos cristãos. E esses falsos cristãos, Pedro fala deles assim, no versículo 21, que eles tiveram tempo com a igreja, e eles pareciam cristãos, né? E diz assim, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro da lama. Né? Então, o cão volta e come o próprio vômito dele. E a porca volta, pode lavar a porca, ela volta para a lama. Porque o que é? A natureza do cão vai para o vômito.
e a natureza da porca vai para a lama. É a natureza. Então, a natureza do homem, se ele não é transformado, nascido de novo, ele é um homem natural, ele ouve o caminho da justiça, ouve os mandamentos de Deus, mas ele volta para o vômito, ele volta para a lama. Né? Agora, no homem transformado, aí é Romanos 12. Vamos ver Romanos 12? Romanos 12, versículo 2. Diz assim a Escritura. Romanos 12. Romanos 12, versículo 2, que diz assim: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Então, o homem renovado na mente, a mente dele, o homem convertido, a mente dele vai sendo transformado, o entendimento dele, e ele vai experimentando a vontade de Deus. Queria ler com vocês mais um versículo, irmãos, lá em Efésios 4, 22 e 24. Veja o que diz aqui o apóstolo Paulo em Efésios 4, 22 e 24. Ele diz assim: Efésios 4, 22 e 24. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Olha, uma renovação, né? Da mente. E vos revistais no novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aí o versículo 25 diz: Por isso, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for bom para edificação. Entende? Então ele vai dizendo aqui: renovar, deixar o homem velho, revestir-se do homem novo e ter, então, uma mente nova e a mentira, deixar a mentira, deixar a ira, deixar o furto, deixar a palavra torpe e aí começar a mudar de vida. Então, é isso que vai acontecer no homem renovado. Vamos voltar aqui para o livro. Aí ele continua dizendo assim: mas antes que as coisas espirituais possam ser aceitas, né, então vimos aqui, o homem não nascido de novo natural, para ele as coisas de Deus são loucura, ele até entende, mas ele não toma isso como uma realidade para si, e ele não é transformado, ele não vai mudando, mas o homem novo ele vai mudando. Antes que as coisas espirituais possam ser aceitas, duas coisas são necessárias. Então, para que essas coisas não sejam assim, tem que acontecer duas coisas, para que o homem comece realmente a mudar. É necessário que as compreendamos, concordemos com elas e as aceitemos, porque são conforme a sabedoria, a santidade e a justiça de Deus. Também é necessário que vejamos o quanto são apropriadas para a glorificação de Deus, a salvação dos pecadores e para trazer graça e glória à igreja. Então, essas duas coisas são necessárias para que o homem então comece realmente a mudar. Ele tem que concordar sinceramente, verdadeiramente, que aquilo que Deus mostra está conforme a sabedoria de Deus, a santidade de Deus e a justiça de Deus. Ele diz isso aqui, então, realmente a sabedoria. O que o Evangelho ensina é sabedoria, não é loucura, né? O que o Evangelho ensina é o caminho correto, é a santidade, é a justiça, não é um caminho mau e errado. E é necessário também que ele veja essas coisas como apropriadas para a glória de Deus e a salvação dos pecadores e para trazer graça e glória à igreja. Três coisas, né? Então, primeiro, que Deus seja glorificado, e o homem novo, ele entende que a vida dele
realmente tem sentido quando ele vive para a glória de Deus. Que, em segundo lugar, tudo que o Evangelho traz é apropriado para a salvação dos pecadores. Por exemplo, Jesus tinha que morrer na cruz, senão ninguém seria salvo. E isso é verdade com relação à minha vida. Eu sei que eu sou um pecador miserável e que por mim mesmo estou condenado, que Jesus teve que morrer para me justificar, e eu passo a acreditar nisso, e eu entendo que isso é realidade, e eu dependo só de Jesus para a minha salvação. E eu também entendo que isso vai dar graça e glória à igreja, que somente através das verdades do Evangelho de Cristo é que a graça de Deus se manifestará na igreja, chegará à igreja. A igreja, na verdade, é uma obra de Deus, pela graça e dessa verdade que é proclamada no Evangelho, né? Então diz aqui, a salvação dos pecadores é para trazer graça e glória à igreja. A igreja, então, vai experimentar a glória de Deus nessas verdades. Eu vou entender tudo isso, inclusive eu vou amar a igreja, eu vou amar o povo de Deus, que não é perfeito, evidentemente, mas é um povo que foi salvo e Deus está operando na vida deles. Então, se eu acredito que Deus fez isso em mim e faz isso nos outros irmãos, e essa é a grande obra de Deus, evidentemente eu vou entender que isso é apropriado para trazer graça e glória à igreja. E eu amo a igreja, então isso para mim vai ser importante. Mas o homem natural, ele diz, não pode fazer isso. Ele não consegue fazer nada disso. Ele não consegue concordar com a sabedoria, a santidade e a justiça de Deus. Ele não consegue entender que essas coisas são para a glória de Deus, porque na verdade ele não quer glorificar Deus, ele quer adorar os seus ídolos. E ele não consegue também entender que isso é próprio para a salvação dele. Ele acha que ele pode salvar-se pelas suas obras, né? Ou por outro meio que não seja Jesus. E ele não entende que é só esse meio que a igreja recebe graça e glória. O Evangelho, entretanto, diz aqui de Owen, pode lhe dirigir exortações, promessas, mandamentos e ameaças. Para ele, com toda a sabedoria de Deus, é loucura. Paulo diz que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, está lá em 1 Coríntios 1, 25. Mas para o homem natural, ela lhe é loucura. Então, o homem natural, ele vê tudo isso, toda a mensagem do Evangelho como loucura. É por isso, irmãos, que as pessoas não querem ouvir. Elas acham aquilo enfadonho, tolo, não querem saber, né? E mesmo que elas fiquem na igreja um tempo, e até elas fiquem ali ouvindo, e aquilo tenha algum efeito passageiro na vida delas, mas dentro delas elas não aceitam. E elas entendem que aquilo é loucura, que aquilo não é a verdade, né? Então elas não aceitam a verdade do Evangelho. O Evangelho foi loucura para os antigos filósofos. As coisas mais importantes do Evangelho foram tidas como loucas porque pensavam-se que eram falsas e não verdadeiras. Muitos escarnecem das coisas de Deus e as desprezam como as mais desprezíveis ideias já apresentadas ao homem racional. Alguns professam crer no Evangelho, mas interiormente acham que é loucura, contudo não ousam dizer isso abertamente, né? Elogiam grandemente os princípios morais e as leis naturais, mas vivem francamente como os que não creem no Evangelho. O amor pretextado por uma parte do Evangelho não os resguardará da punição que virá sobre eles por rejeitar o Evangelho como um todo. Eles ignoram e desprezam as coisas que nos são trazidas tão somente pela revelação sobrenatural. O Evangelho lhes é loucura, pois não veem nele beleza, glória e vantagem para si mesmos, né? Então essas pessoas, elas entendem, elas podem professar até a fé. Tem muita gente que professa a fé em Jesus, que diz que é crente, que diz que é cristão, mas ele aceita uma parte, aquilo que ele acha interessante do Evangelho. Às vezes os princípios morais, ele concorda com algumas coisas, né? Mas o cerne do Evangelho, ou as outras partes do Evangelho, ele não aceita verdadeiramente dentro dele, no coração dele. E o John alerta que o amor pretextado por uma parte do Evangelho não salvará.
Então a pessoa simplesmente está na igreja, professar a fé, mas não crê verdadeiramente na essência do Evangelho, na mensagem do Evangelho, não vai adiantar no dia do juízo. Eles ignoram e desprezam tão somente a revelação sobrenatural, dizer que o Evangelho para eles é loucura e assim por diante. Eles não veem no Evangelho beleza, glória e vantagem para si mesmo. Então nós vimos os filósofos rejeitaram. Tem aqui 1 Coríntios 1, 22, 23, depois vocês podem ler. Mas eu queria ler mais um texto aqui que está em Isaías 53, verso 1 ao 3. Tá? Isaías 53, verso 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 53, verso 1 ao 3. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza, nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, experimentado nos sofrimentos, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Assim que os homens viam Jesus naquela época, e assim que eles viam Jesus, quando ele estava ali morrendo por nós na cruz, eles não viam beleza em Jesus. Eles diziam, salvou os outros, salve a si mesmo. Eles zombavam de Jesus. Então o homem natural, ele não consegue ver, ele não consegue discernir o que Deus estava fazendo lá. Naquele tempo ele não discerniu e no nosso tempo também não consegue entender. Eles não dão valor, eles não acham beleza no Evangelho. Então, eu vou ler aqui mais um pouco e a gente para e continua semana que vem. Ele diz assim, John Owen, por isso o homem natural não pode aceitar as coisas do Espírito de Deus. Não pode, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, por meio da luz natural da razão, pode discernir as coisas naturais. O homem espiritual, por meio de uma luz espiritual recebida de Jesus Cristo, discerne as coisas espirituais. O homem natural não pode compreender as coisas espirituais porque é o Espírito de Deus que equipa a mente dos homens com essa capacidade. E a própria luz, somente pela qual as coisas espirituais podem ser discernidas espiritualmente, é criada em nós por um ato onipotente do poder de Deus. O homem natural não pode discernir as coisas espirituais de modo a salvar a sua alma, porque a sua mente está entenebrecida pela própria depravação. Essa é a miséria da nossa pessoa e o pecado de nossa natureza. Mas não será desculpa válida no dia do juízo não termos aceito as coisas espirituais. Há também na mente dos homens não regenerados uma incapacidade moral pela qual a mente jamais aceitará as coisas espirituais, porque é governada e regida por diversas concupiscências, corrupções e preconceitos. Essas coisas estão fixadas com tanta firmeza na mente não regenerada que levam-na a pensar que as coisas espirituais são loucura. Então, o homem natural, ele não consegue discernir, ele não tem essa capacidade para ver a glória de Deus, para aceitar, e é só uma obra, aí nós dizemos, é um milagre, uma obra sobrenatural do Espírito Santo, por isso que tem que ter o novo nascimento. Tem um capítulo aqui, nós já falamos um pouco da regeneração nos capítulos anteriores, mas tem um capítulo aqui só sobre a regeneração, mais adiante nós vamos falar muito sobre isso, se Deus quiser. Mas ele diz aqui então dessa obra, dessa iluminação do Espírito Santo, que é preciso acontecer. E ele diz também que essa mente, ela está entenebrecida pela depravação, ela não quer saber das coisas de Deus, ela não tem essa capacidade, né, de discernir, ela rejeita mesmo. Isso faz, vejam, aqui não tem desculpa, então não tem condenação, não, porque eles é uma coisa da vontade, é algo que o homem rejeita, não é porque ele está sendo forçado, mas ele não quer saber. Ele diz aqui que há uma incapacidade também moral em que ele não aceita as coisas espirituais porque é governado por diversas concupiscências, corrupções e preconceitos. Então, esses desejos que eles têm
desejo mesmo pelo pecado, pelo erro, faz com que eles rejeitem a beleza, a glória do Evangelho. Então, eu poderia dizer assim, é como você oferecer uma comida gostosa para o urubu, né? Então, o urubu, ele gosta da carniça, porque é da natureza dele. Então, vamos dizer assim, pelo menos eu acho, né, que se oferecer uma comida gostosa, o urubu não vai querer, mas ele quer a carniça, né? Então, acho que não vai adiantar. Mas a ilustração é o seguinte: o homem, ele, por causa que ele gosta da carniça espiritual, ele gosta da imundícia espiritual, ele não vê beleza na santidade no Evangelho. Então, para ele, isso é loucura. Eu queria encerrar com 2 textos para nós orarmos, então, tá? 2 Coríntios 4:6, vamos ver aí. 2 Coríntios 4:6. Segunda aos Coríntios 4:6, que diz: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, você lembra que Deus, ele disse, haja luz, e houve luz. É Ele que cria a luz, é Ele que traz a luz, e é Ele que faz isso nos nossos corações. É isso que Paulo está dizendo. Ele resplandece a luz para o conhecimento da glória dele na face de Jesus Cristo. Né? Então nós passamos a ver isso. E o outro texto, último dessa noite, que está em João 6,44. João 6,44. Quando o Senhor Jesus diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então, quando uma pessoa crê, irmãos, é milagre mesmo. Tá? É milagre. Então, eu queria encerrar com 2 pensamentos. Primeiro, vamos pensar em nós. Se hoje nós cremos, foi um milagre. Foi um milagre. Nós temos que ser agradecidos muito ao Senhor, que Ele nos tirou das nossas trevas, isso sem merecimento nenhum nosso, não somos melhor que os outros, estão lá fora. Porque isso é o homem natural. Nós todos nascemos em Adão, então foi um milagre. Primeira coisa. Então, e um segundo pensamento é: vamos, irmão, buscar Deus, né? Vamos buscar. Nós não somos mais aquele urubu, nem a porca, nem o cão. Nós somos ovelhas de Jesus. Então vamos buscar os pastos verdejantes. Lembra do Salmo 23, né? Não vamos para a imundície, nós vamos buscar o Senhor. Nos aproximar dEle, amá-lo, conhecê-lo, amar o próximo, servir, glorificar o nome dEle. E eu queria dar mais um pensamento para vocês. Quanto àqueles que estão em volta de nós, nossa família, nossos vizinhos, nossos colegas, amigos, trabalho, escola, que estão ainda amando o que o cão ama, o que a porca ama, né? Vamos ter misericórdia deles, vamos orar por eles, para que Deus mude como nos mudou, né? E que um dia Ele esteja aqui conosco também, né? Ouvindo a palavra do Senhor, e orar uns pelos outros, orar pelos irmãos, para que todos sejam fortalecidos. Vamos orar então, de que Ele nos abençoe, né? Senhor nosso Deus, muito obrigado que nós pudemos hoje à noite, mais uma vez, estudar, Senhor, a Sua palavra, meditar nela, neste culto de terça-feira, e oramos, Senhor, e pedimos pelo Espírito Santo que essa palavra penetre nosso coração, nos anime, nos santifique, nos fortaleça, nos faça, Senhor, buscar a Ti, com gratidão, agradecidos pelo que o Senhor fez em nossa alma, e pedindo, Deus, que
nos fortaleça para nós temermos e amarmos mais e mais ao Senhor, e operando e também através de nós, para levarmos um bom testemunho aos outros. Oramos por aqueles que não te conhecem, Senhor, dentre os nossos próximos, pedindo a salvação deles em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Louvado seja o seu nome hoje e sempre em Cristo. Amém.